Amados, a sétima bem-aventurança, Mateus 5,9, diz que bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas perfeitas lá no Éden. E quando ele acaba no capítulo 2 de Gênesis, no último versículo, ele viu Deus que tudo era bom. Deus sentiu prazer, Deus se alegrou em ver toda a perfeição da sua criação. Mas nós, quando entra em Gênesis capítulo 3, a Bíblia começa: mas a serpente, a mais sagaz dos animais a qual Deus o criou, né? Ou seja, aquele animal, pela influência do diabo, ele vai tentar Eva. Mas Adão acaba caindo em transgressão, acaba pecando contra Deus. Deus diz: olha, não coma desse fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Aí o que é que Adão faz? Mas Adão come do fruto. E naquele dia Adão morre espiritualmente para com Deus, ou seja, aquela ligação que havia do homem com Deus, aquela harmonia em que Deus vinha caminhar no Éden todos os dias para se relacionar com Adão, é quebrada por causa do pecado. O pecado causa essa ruptura entre o homem e Deus. A partir dali, o homem, todos aqueles que nascem, Paulo diz que nascem privados da glória de Deus. A partir dali, todos os homens estão destituídos da presença de Deus. Todos os homens estão em um estado de rebeldia contra Deus. No Evangelho de João 3,36, vai dizer que aquele que tem o Filho, ele tem a vida eterna. Mas aquele que permanece rebelde, sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus está sobre todos aqueles que estão mortos em seus pecados, porque eles estão num estado de rebeldia contra Deus. E para que o homem saia debaixo dessa ira, é necessário que Deus o resgate e o lave por meio do sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, né? E é isso que acontece com o homem que é um pacificador. Um pacificador, primeiramente, é um homem que tem paz com Deus. Sabe, quando Paulo escreve Romanos, ele diz que justificados, pois pela fé, nós temos paz com Deus. O que é a justificação? É Deus tirando o homem do estado de rebeldia e colocando o homem em um estado de paz consigo mesmo. Deus perdoa todas aquelas ofensas que o homem cometia e comete contra ele. Deus perdoa, Deus apaga. E assim o homem não está mais no estado de guerra contra Deus, no estado de rebeldia contra Deus, mas sim no estado de paz, porque Deus o alcançou, porque Deus o resgatou. Ou seja, um pacificador é um homem que tem paz com Deus. Deus proveu um sacrifício qual levaria o homem a ter paz consigo, né? É Deus que provê o cordeiro que tira o pecado do mundo. E segundo ponto, um pacificador é um homem que tem o ministério da paz. Paulo diz assim, ó, que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. É como se por nosso intermédio Deus rogasse para os homens que se arrependessem. Então o pacificador, ele tem paz com Deus e ele é um instrumento na mão de Deus que clama para os homens se arrependerem para ter paz com Deus. Ou então um pacificador, ele é um embaixador de Cristo aqui na terra. Ele é um representante pela qual ele prega o evangelho da paz. Ou seja, ele está clamando: homens, arrependam-se, como Jonas pregou em Nínive, para que esses homens possam ter paz com Deus. E em terceiro ponto, um pacificador, ele tem paz com os outros. Jesus diz: amem os vossos inimigos, abençoe aqueles que vos maldizem. Então, um homem que é pacificador, um homem que é pacificador, um homem que tem paz com Deus, e tanto ele prega o ministério da paz, como ele ama, ele tem paz com o próximo. Ou seja, se um homem ele foi alcançado por Deus, se ele tem essa paz de Deus em si, se ele tem paz com Deus, ele vai ensinar, pregar sobre o evangelho, porque é o evangelho que coloca o homem em paz com Deus. E em terceiro ponto, ele tem paz com
o próximo, ele está em paz com o próximo, ele ama aqueles que o perseguem. Então isso aqui só algo bem pequeno, bem curto mesmo, né? Algo bem resumido, quase não encontro a palavra agora. O ministério ser um pacificador é o que? É você ter paz com Deus, é você pregar o evangelho da paz e é você ter paz com o próximo. E a recompensa é vocês serão chamados ou vocês serão filhos de Deus.